Fala, meus queridos amigos do canal GS Celsius Tech, estamos aqui começando mais um vídeo para o canal e nesse vídeo vamos falar sobre a poderosíssima Smart Curve. Galera, eu quero deixar bem claro nesse vídeo que esse vídeo aqui não é patrocinado, a gente não está sendo patrocinado pela Telecélula. Quem estava comigo no evento da LK Cursos viu quando eu comprei essa ferramenta, então eu não ganhei para estar fazendo react aqui, certo? Essa ferramenta eu comprei, faz 2 semanas que eu estou com ela na bancada testando, para ver se realmente vale a pena ter na bancada, principalmente para quem trabalha com Android, certo? Será que vale a pena? A gente sabe que a Smart Curve, ela é uma ferramenta específica para reparo de iPhone, ela tem todo um banco de dados de iPhone que você pode estar utilizando na hora de um reparo de uma placa de iPhone, por exemplo. Certo? Mas para Android, será que também temos um banco de dados aqui? Sim, temos um banco de dados, mas é pequeno ainda em relação à quantidade de Androids que temos no mercado. Porém, essa ferramenta aqui, ela nos dá a liberdade, não é todas as ferramentas que dão essa liberdade, porém, por isso que eu gostei dessa ferramenta aqui, ela nos dá a liberdade de a gente criar o nosso próprio banco de dados de uma forma simples, fácil e objetiva. E isso ajuda muito quem trabalha, por exemplo, com Android, que não tem tantos recursos, às vezes não tem esquema elétrico, aquele problema e tudo mais. Então essa ferramenta acaba nos ajudando, pelo menos, a encontrar a malha ali que está com falha, e a partir desse ponto a gente pode fazer um mapeamento com multímetro e chegar ao componente que está falhando, certo? Ou se caso o aparelho, a placa tem esquema elétrico, aí é que a gente vai resolver de forma bem mais rápida mesmo. Então, eu vou dividir esse vídeo em 2, certo? Eu vou falar sobre a parte teórica, que eu vou explicar um pouco sobre essa ferramenta, e vou fazer um outro vídeo mostrando na prática como utilizar, para vocês verem como é simples utilizar essa ferramenta aqui. Não tem nada de complexo, nada de problemático aqui. É bem simples, a gente abre, o painel é bem simples, você consegue ter uma visão muito bacana e ampla sobre o que você deve estar verificando e como é que você vai achar falha e tudo mais. Você pode mudar a tolerância, colocando tolerância para cima ou para baixo. Você pode salvar um banco de dados seu, seja, sei lá, você pode comprar, por exemplo, um HD externo, e bombar de placas de Android se você quiser. Você vai ter todo um mapeamento seu que você pode através dessa ferramenta aqui. Certo, pessoal? Então, é uma ferramenta que eu já vinha namorando há um tempo, só que eu tinha algumas dúvidas acerca dela, E eu quero falar um pouco sobre ela aqui nesse vídeo, até porque em alguns momentos eu nunca critiquei, a Smart Curve, por exemplo, mas para mim, no meu ponto de vista, eu tinha algumas dúvidas. Poxa, eu tenho um osciloscópio, eu tenho, no caso aqui, eu tenho até aqui, ó, a Smart Box, que é a SMB. Eu também comprei, a Telecélula, que me ajuda muito em alguns reparos, principalmente reparos mais complexos. Eu utilizo a Smart Box e eu sei já, que pela Smart Box a gente vê que a Telecélula, ela realmente faz algumas ferramentas muito bacanas, certo? E no caso aqui do traçador de curvas, tem outros traçadores de curvas também, mas não tem a precisão, que o Smart Curve da Telecélula, o traçador de curva da Telecélula tem, Então eu não estou aqui babando o ovo da Telecélula, até porque esse vídeo não é patrocinado, não ganhei nada para estar falando esse vídeo aqui, mas eu estou falando a realidade, ok? E lembrando, toda vez que eu faço um vídeo aqui falando sobre uma ferramenta, pessoal, seja que alguém enviou para mim, sei lá, alguém patrocinou o vídeo, mandou uma ferramenta para a gente fazer um vídeo ou não, ou um vídeo que não está sendo patrocinado, ou seja, eu sempre faço depois que eu testo a ferramenta bem, certo? Quero deixar bem claro aqui, se eu falar mal de uma ferramenta aqui é porque eu testei ela bem. Se eu falar bem de uma ferramenta aqui no canal, também testei ela muito bem. Eu não vou estar indicando gato com lebre aqui no canal não, certo? Então o meu trabalho é sério, eu não gosto de estar falando sobre coisas aqui que realmente não são, certo? Se eu falo de uma ferramenta aqui é porque realmente é boa, testo e uso ela na bancada. Então vamos lá. A Smart Curve vai ser uma ferramenta que vai ficar aqui comigo de estimação? Sim, vai ser uma ferramenta que eu vou utilizar sempre na bancada. É uma ferramenta que eu adotei agora como uma ferramenta de análise. Uma ferramenta objetiva que me dá velocidade no reparo, objetividade
e simplicidade. Não preciso muitas vezes de estar utilizando diversas ferramentas, por exemplo, para chegar à conclusão de que realmente tem uma falha ou não tem ali naquele circuito, naquela malha e tudo mais. Mas vamos lá, explicando aqui para vocês para que serve a Smart Curve. A Smart Curve, vamos supor que fosse, né, entre aspas aí, uma técnica de condução reversa avançadíssima, certo? Por quê? Porque ela dá muita mais precisão do que uma técnica, por exemplo, de condução reversa. Vamos supor que a gente precisa fazer uma comparação, né? Temos ali os números de referência e a gente vai medir um conector de uma placa, um conector de display, por exemplo, de uma placa que está sem iluminação. Então a gente vai medir em condução reversa os pinos que estão relacionados à parte, né, de backlight. Um exemplo. Então tá lá, a referência lá para a malha de anodo, por exemplo. Tá lá 500 milivolts. Aí você vai medir com o multímetro e encontra 700, 650, ou então menos. E aí você fica, às vezes, meio em dúvida. Pega um outro multímetro, já dá um valor maior, ou sei lá, dá um valor bem menor do que aquele outro multímetro que você está utilizando. E às vezes você fica meio que com dúvida. Poxa, será que tem alguma alteração aqui? Será que não? Principalmente as malhas que são ligadas à CPU, por exemplo, que tem que dar 700, 800, são valores maiores, às vezes dá 1.200, 1.300 no multímetro, e às vezes essas malhas, essas linhas estão boas, né? Mesmo tendo uma diferença muito grande com o multímetro, a gente muitas vezes, depois que a gente faz o reparo, a gente vê que aquelas malhas ali estão boas, mas realmente o valor de referência tem uma alteração que está passando aí dos 20% de tolerância, né? Então, a gente vê que com o multímetro existem vários fatores, né, que podem interferir na análise, né? O próprio multímetro, a ponteira do multímetro, o ambiente que você trabalha, se é mais calor, se é menos calor, se você trabalha próximo ao ar-condicionado, se não. Então, tudo isso pode interferir na análise de condução reversa com o multímetro e às vezes a gente fica um pouco meio que em dúvida. E aí a gente tem que utilizar, às vezes, outras técnicas como multímetro, ou mesmo utilizar a fonte para fazer outras análises, e às vezes a gente acaba perdendo um pouco de tempo, né? Com o Smart Curve, a gente tem uma precisão maior, certo? Por que a gente tem uma precisão maior? Porque ela envia, né? A gente consegue, através do gráfico, a gente ver se realmente a curva está perfeita ou não. E o próprio software, isso aí eu vou estar mostrando amanhã, quando eu trazer um vídeo aqui para vocês, né, mostrando na prática a funcionalidade dela, o próprio software, ele vai mostrar para você se está ok ou não, certo? Você vai colocar lá a tolerância de padrão de fábrica, vem em 6% de tolerância, certo? Que tem aqui na Smart Curve, mas você pode aumentar a tolerância ou diminuir a tolerância, caso você queira deixar 1% de tolerância, ou seja, eu quero que bata exatamente aqui, nessa linha, eu preciso dar uma precisão maior. Então o Smart Curve vai traçar ali 1% de tolerância, né? Aquela linha ali que você está medindo. Então ela é muito precisa, certo, pessoal? Ela é muito precisa. Então, ajuda a gente a diagnosticar e ter a certeza, por exemplo, de que aquela malha está boa ou ruim, certo? Então o Smart Curve, ele ajuda muito por conta disso. Então, para quem trabalha com iPhone, é uma mão na roda, por exemplo. Por quê? Porque para smartphone, para iPhone, né, tem um banco de dados da própria ferramenta que tem praticamente todos os iPhones e os principais setores desses iPhones. Então, a gente precisar verificar Trista, Tigris, né? Se a gente precisar verificar alguns pads de memória, alguma coisa ali, a gente consegue medir com Smart Curve praticamente para todos os iPhones, né? Desde o 6 aí até, se eu não me engano, do 6 ao 14 Pro Max, né? Então a gente tem praticamente um banco de dados completo acerca de iPhone. Agora para Android, vamos lá, galera. Para Android, a gente tem banco de dados? Temos um banco de dados também para Android, né, dentro do aplicativo da Smart Curve. Eu vou explicar para vocês os cabos que vêm. Isso aí eu vou estar mostrando amanhã quando for mostrar ela na prática, certo? Estou falando só apenas das funções aí que a gente pode ter com essa ferramenta. Então, para Android, a gente tem a liberdade de criar o nosso próprio banco de dados. Já vem um banco de dados da própria ferramenta, certo? Que está lá no aplicativo da ferramenta, que a gente baixa, né, pelo site da Telecela, coloca no nosso PC
e aí a gente usa um cabo, né, aqueles cabozinhos de... já vem na própria caixinha, né, da ferramenta, um cabozinho de impressora, a gente conecta no computador, né, e automaticamente a gente abre o aplicativo e já vai estar mostrando o painel ali para a gente fazer as medições, para a gente procurar ali. Isso eu vou explicar tudo quando estiver na prática, né? Falando assim vocês não vão entender nada. Mas enfim, então para Android, galera, além de termos um banco de dados que não é tão grande em relação à quantidade de Androids que existem, né? Se a gente for pegar todos os Androids que existem, de todas as marcas e modelos, a gente vai ter uma quantidade enorme de Androids. iPhone são lançados aí em torno de 3 a 4 por ano, né? Então, Android todo mês está lançando uma porrada de Android. Toda marca está lançando todo mês Androids aí, né? Então, fica inviável, né, para o camarada lá da Borneo, da DZKJ, enfim, né, fazerem tipo um banco de dados, né, com todos os aparelhos Android, porque são muitos modelos. Eu acho que na grande parte aí da desvalorização dos Android está em relação a isso também, né? Os Android deveriam botar o pé aí no freio, né, e fazer feito a Apple, por exemplo, lançar 5, 6 iPhones seria mais valorizada, né? No caso, iPhone não, né? Android, né? Lançar, por exemplo, a Samsung lançou 4 aparelhos, 5 aparelhos por ano. Aquilo ali seria mais valorizado. Mas lança um aparelho hoje, amanhã aquele aparelho já sai do mercado, né? Ninguém tá mais nem aí. É feito carro, né? Carro quando fugiu agora até a montadora, né? A montadora, quando faz um veículo, por exemplo, que passa muitos anos ali, aquele carro é mais valorizado. E tem carros, por exemplo, né, que é lançado um ano, passa 2, 3 anos no mercado, ele sai, aquele carro ali ele vai perder o valor de mercado. Então, eu acredito que uma grande parte aí da desvalorização dos Androids, né, e até mesmo na questão, né, de potencial de hardware, software, vem por conta dessa produção em massa aí que eles fazem, né, para poder vender a todo momento, né, e acaba não construindo um público fiel, como no caso a Apple. Então, pessoal, aqui a gente tem um banco de dados sim para Android, porém a gente tem um banco de dados pequeno, né, em relação à quantidade que temos de Android. Porém, temos a liberdade de criar o nosso próprio banco de dados. E como é que eu posso fazer isso? Posso pegar essa placa aqui, por exemplo, de um Moto G6, vamos supor que não tenha Moto G6 lá. Então, o que eu faço aqui? Eu quero mapear parte de câmera, parte de display, né? Eu quero tirar, por exemplo, esse CI aqui, nesse PMIC 660, fazer um mapeamento aqui, nesse bloco aqui do CI, né? Então, eu consigo fazer todo esse mapeamento de forma rápida, objetiva e simples, né? Com um clique apenas eu vou lá, plum, salvo uma coisa, coloco lá a perninha, vejo o gráfico, pum, salvo. Depois que eu salvo ali, eu deixo gravado ali, salvo ali no meu PC, né, colocando ali no pendrive, sei lá, no HD externo, e aí eu posso montar diversos bancos de dados de aparelhos Android ali, né? Então, a gente tem a liberdade de poder criar o nosso próprio banco de dados, e é por conta disso que eu adquiri essa ferramenta. Eu trabalho muito com reparo de Android e às vezes me falta recursos para reparar uma placa. E mesmo sabendo, né, que a gente vai encontrar, por exemplo, a linha que está com problema, mas não vai encontrar o componente, porque a gente muitas vezes não tem esquema elétrico, mas pelo menos eu sabendo a linha que está com falha e ter certeza que realmente tem uma falha ali, a gente pode mapear essa linha, né, com, por exemplo, o multímetro, com algumas outras escalas, e aí chegar diretamente no componente. Então isso, pessoal, nos facilita muito, né, principalmente para a gente que não tem esquemas elétricos, né, de totais aparelhos aí no mercado de Android. Então, eu vou finalizar esse vídeo por aqui apenas para dar um feedback sobre essa ferramenta, certo? Ferramenta aí muito bacana, você pode utilizar também, né, com método de comparação de duas placas. Você pode botar uma placa de um lado, a placa do outro e fazer a comparação ali dessas placas, né? Então, o céu é o limite para essa ferramenta, né? Você pode fazer muitas coisas com ela, né? Utilizando o banco de dados da própria Telecela. Você pode estar utilizando, né, comparações de duas placas, e você também pode estar montando o seu banco de dados, gravando, né, salvando aí os aparelhos que você faz na bancada, que tá bom, você vai lá, ó, salva rapidinho. Eu mesmo aqui já salvei alguns aparelhos, né? Terminei o reparo ali, vi que a placa estava toda perfeita, já fiz o mapeamento, já deixei salvo alguns arquivos, e por isso que eu indico, né, e recomendo
essa ferramenta aqui para quem trabalha com reparo em placa em Android, porque também serve para gente, certo, galera? Então, como eu trabalho com iPhone e com Android, né, então para mim é uma excelente ferramenta, agiliza muito, né, no processo aí de análise, ok? Então é isso, um abraço, Deus abençoe você e vejo vocês no próximo vídeo, como eu vou mostrar essa ferramenta na prática, o funcionamento dela, ok, galera? Então um abraço e até o próximo vídeo.